Quando analisamos um fato polêmico, levamos em conta a lógica, o bom senso e certos critérios, a fim de formarmos opiniões ou tirarmos conclusões que sejam mais coerentes possíveis. Pela lógica, o bom senso e a racionalidade devem prevalecer sempre em nossas decisões. Neste caso, Isabela Nardoni, foram esses fatores levados em consideração pela polícia? Vejam se tem lógica e coerência no lance da agressão da madrasta a Isabela no carro. A madrasta disse na entrevista à Globo que a Isabela não dava trabalho e realmente não deu, pois quando ela foi golpear a menina no carro, ela ficou paradinha, quietinha, não se protegeu e deixou que atingisse na testa, e não gritou de dor e nem chorou, a ponto de não acordar seus irmãozinhos e ninguém ouvir. E aguentou até mesmo a surra da madrasta, que a espancou sem dó, mas a menina valente aguentou firme, não gritou e chorou bem baixinho, para ninguém não escutar. Não tem coerência e nem combina com a lógica essa descrição. É dessa forma que é entendida esta circunstância, quando se vê a animação e se compara com os fatos. Ninguém ouviu os gritos ou o choro de uma criança proveniente da garagem naquela noite. Pior é como ficou a linha do tempo do promotor. Analisemos para entender. O fator principal que resultou na condenação dos Nardoni, segundo o que foi noticiado, foi a linha do tempo do promotor, que coloca o casal na cena do crime. Analisando esta linha do tempo por outro ângulo, pelo tempo de 12 minutos e 49 segundos, a partir do desligamento do carro de Alexandre Nardoni até a queda da menina, descontando a estimativa do promotor de 59 segundos, da queda até a ligação ao resgate, teremos conclusões mais claras sobre a versão da polícia. Este é o tempo que representa, na verdade, a linha do tempo deles, que resultou na condenação do casal Nardoni. Nela ocorre toda a versão policial sobre o caso. Mas como é que nesse curto espaço de tempo foi possível encaixar toda a versão da polícia? Golpear a menina, fazer a limpeza do sangue no carro, caminhar até o elevador e esperar por ele, subir até o sexto andar, sair do elevador e entrar no apartamento. Todos os acontecimentos ali ocorridos, como o pai jogando a filha no chão, a discussão de 5 minutos entre o casal, a madrasta agredindo a menina enquanto o pai faz um buraco na tela e depois o pai joga a menina pela janela. Tudo isso levaria pelo menos, na prática, uns 17 minutos. Eis aí um problema. Como encaixar todos esses acontecimentos em apenas 12 minutos e 49 segundos? A solução, ela está na animação que apresentaram, conforme a indicação do repórter. Na edição, nós retiramos as imagens mais chocantes. O repórter falou do corte de cenas chocantes. Isso deixa uma curiosidade para saber que cena mais chocante do que aquela da madrasta agredindo a menina no carro, do pai jogando violentamente a sua filha ao chão e novamente da madrasta esganando Isabela na sala. Na verdade, o corte que se viu na animação foi a sequência interrompida após a agressão da madrasta a Isabela no carro, até a entrada ao apartamento com Alexandre Nardoni carregando sua filha ferida. Este corte inclui a circunstância de como a menina foi desfalecida para que pudesse ser carregada pelo pai, a limpeza do sangue no carro e todo o trajeto da família caminhando juntos da garagem até o apartamento, com Ana Chatobá carregando os 2 meninos adormecidos junto com o marido, que carregava Isabela. São polêmicas complicadas de explicar e mostrar na animação. Apesar desses cortes, olha o que diz o repórter. Toda essa sequência que você acabou de ver, ocorrida aqui no edifício London, foi cronometrada pelos peritos. Alguém viu alguma cronometragem na animação? Pela lógica, a versão deles com todos os eventos mencionados, a soma de todos esses resultaria em 17 minutos. Mas com essa operação, olha como foi possível ajeitá-la para dar certo na linha do tempo do promotor. É só pegar o tempo de 4 minutos e 11 segundos, que ultrapassa a linha do tempo deles, ajustar o final no momento da entrada de Alexandre Nardoni no apartamento, e fazer o corte em todos os eventos, recuando para o tempo que ainda estavam dentro do carro. Este é o resultado. Representa exatamente como foi feito o corte na animação. Um corte em todos os eventos, a partir do carro até a entrada ao apartamento. Está aí a solução mágica que a polícia encontrou para poder encaixar a sua versão na linha do tempo. Um corte em parte dos acontecimentos. Deixa sem explicação os pontos mais polêmicos, mas a linha do tempo deles fica ajustada com essa operação.
Eles são criativos. Quem disse que eles não conseguiriam ajustar a sua versão na linha do tempo? Tem uma contradição na versão da delegada com a conclusão dos peritos, a respeito da agressão da madrasta Isabela no carro, que passou despercebida. Na versão deles, não se perde tempo, tanto é que tão logo Alexandre Nardoni desliga o carro, sem mais nem menos, a madrasta imediatamente parte para cima de Isabela e a golpeia, apesar dos peritos terem concluído que a menina foi ferida a 2 minutos e 49 segundos, conforme a gente viu na análise da linha do tempo da polícia. Este é um detalhe insignificante. Quem vai prestar atenção nisso? Que importa se a versão da delegada não bate com a conclusão dos peritos? Ninguém vai perceber isso mesmo. Deplorável e condenável foi a atitude do pai quando chega ao apartamento, segundo a versão da delegada Renata Pontes. Veja o que ele faz com sua filha. Que pai cruel é esse Alexandre Nardoni? Além de não defender a sua filha do ataque da madrasta que a machucou, quando chega ao apartamento ainda tira sua filha com violência no chão da sala, a ponto de deixá-la toda quebrada. O incrível é que ele conseguiu fazer isso sem que ninguém ouvisse, pois uma queda dessas deveria produzir um enorme estrondo. A explicação é que o prédio foi construído com normas especiais, com piso à prova de som. Todo mundo conclui que os gritos que foram ouvidos pelos vizinhos naquela noite em que Isabela caiu do prédio foram dela, chamando pelo pai para socorrê-la. Mas somente a delegada concluiu diferente, apesar de não ter ouvido esses gritos. Na opinião dela, os gritos não foram de Isabela não, mas de seu irmãozinho Pietro, pois segundo ela, Isabela estava sem condições de gritar, já que estava toda quebrada por ter sido atirada pelo pai no chão da sala. Isso foi quando a madrasta partiu para cima de Isabela para esganá-la, e aí Pietro interferiu, apesar de não aparecer na animação que o desenhista esqueceu de colocar. Agarrou nela e gritou desesperado para sua mãe: "Papai, papai, papai, para!" E aí o pai apareceu, e em vez de defender a sua filha da madrasta que a estava esganando, segurou seu filho e abafou seus gritos. Assim, enquanto o pai só ficava olhando, segurando o filho que se debatia em seus braços sem poder fazer nada, e com a boca tapada, a madrasta pôde continuar esganando Isabela até fazê-la desfalecer pela segunda vez, porque a primeira tinha sido no carro, para que pudesse ser carregada pelo pai. Essa delegada tem um talento. Esta versão da delegada, do pai que atira sua filha ao chão, sem mais nem menos, com tanta violência a ponto de provocar todas as fraturas nela encontradas, e mesmo assim ninguém ouve o estrondo que faria. E os gritos que os vizinhos ouviram não eram da menina que foi atacada, mas do irmãozinho dela, que tentava impedir que a sua mãe esganasse a sua irmã. Eu vou deixar por conta de vocês fazerem a avaliação, para ver se encontram lógica e coerência na versão dela. E ela conseguiu interpretar diferente um outro fato. Vários vizinhos ouviram naquela noite em que Isabela caiu do prédio o som da batida da porta de incêndio. Mas a delegada que não viu este som disse que todos confundiram e que o som que ouviram foi, na verdade, a queda de Isabela do prédio. A vizinha que mora bem acima do apartamento dos Nardoni confundiu-se quando disse que o barulho da porta de incêndio assustou seu filho, pois, segundo a delegada, ela ouviu a queda de Isabela, apesar dela morar no 7º andar, bem longe do jardim onde a menina tinha caído. A delegada devia receber um prêmio literário, pois na versão dela, o pai carregou a menina ferida, sem que nenhum pingo caísse em suas roupas, ou no trajeto que fez. Como ele conseguiu, não se sabe como. E agora, enquanto carrega a menina depois da madrasta tê-la esganado, deixa pingar sangue em seu apartamento. Tanto cuidado antes e agora se relaxa? A madrasta não poderia ir limpando o sangue ou então segurar a fralda na testa dela? Bem que ela poderia ajudar, mas ela nem aparece na cena, apesar dos peritos dizerem que ela ajudou o marido a subir na cama dos meninos com a Isabela. O estranho era permitir que o marido tivesse subido com os chinelos, sujando todo o lençol com as pegadas dele. Estes vizinhos, que tinham a convicção de que o som que ouviram era de uma batida de uma porta de incêndio, todos confundiram, segundo a delegada, com o barulho da queda de Isabela do prédio. O casal Nardoni, em cujas roupas não foram encontradas sequer uma gota de sangue,
E, no entanto, eles esganaram e carregaram a menina ferida, deixando, de propósito, um rastro de sangue no apartamento. E ainda por cima, a esposa ajuda o marido, que não consegue subir na cama dos meninos com a Isabela. E ela não liga por ele não tirar os chinelos que sujam todo o lençol. Não ter sentido e nem lógica neste relato já não é mais novidade. Nada mais espanta na versão da delegada. E por que Alexandre não jogou a sua filha na janela do quarto dela e foi para o quarto dos meninos? O promotor Sembranelli tem a explicação. É porque o pai não queria que a filha se machucasse muito na queda, pois nesse local o piso lá embaixo era de concreto e escolheu onde ela podia cair na grama. Sabendo como sua filha já estava toda fraturada e não queria que ela se machucasse mais, a jogou pela janela com muito cuidado. O pai não teve dó nenhuma ao arrebentar a sua filha, jogando-a com toda a sua força no chão da sala, mas escolheu um local onde ela se machucaria menos e delicadamente a jogou pela janela. Pensaram que é somente a delegada que tem talento? E qual foi o resultado do cuidado do pai? Apesar da queda dela provocar um estrondo que assustou o porteiro Sr. Valdomiro e também o vizinho que mora no primeiro andar, ele conseguiu o que queria. A menina não sofreu nenhuma fratura a mais nessa queda, além daquelas que ele tinha provocado quando atirou no chão da sala. Esta do promotor foi boa. Tem mais dele. Como é que se faz uma estimativa do tempo? Por exemplo, quanto tempo levou da queda da menina até a ligação ao socorro? É lógico, dizem na hora, é só fazer uma simulação com o porteiro e o síndico reproduzindo os atos daquele dia. Mas o promotor tem um método muito mais eficiente, rápido e prático. Como ele disse que Alexandre Nardoni levou 2 minutos para descer do apartamento após jogar sua filha e chegar até o jardim, foi só subtrair este tempo do tempo da ligação ao socorro, que durou 1 minuto e 1 segundo. E temos aí 59 segundos. Pronto, está aí a estimativa. Para que a simulação? Tanto que foi tomada como oficial, pois consta na relação de telefonemas daquela noite que ele divulgou à imprensa. Simulação para quê? Dá menos trabalho no método do promotor. E tem mais ainda. Segundo ele, Alexandre Nardoni chegou ao jardim, ainda na ligação ao socorro feita pelo Sr. Lúcio, que durou apenas 1 minuto e 1 segundo. Que incrível este Alexandre, mais rápido do que um atleta olímpico. Conseguiu chegar neste tempo superando todos os obstáculos, como a espera do elevador que não se encontrava ali no momento que foi pegá-lo, pois segundo o porteiro, tinha chegado um carro antes da queda da menina, e o morador usou o elevador. Depois desceu pelo elevador, chegou ao jardim, e ainda ficou conversando com o Sr. Lúcio, que estava falando com a atendente do Procon, que interrompeu a conversa com ela para conversar com ele. E a atendente ficou escutando a conversa dos dois, tanto que a voz de Alexandre ficou gravada na ligação. E ai daquele que achar que tudo isso é um absurdo, pois foi dito por uma autoridade. O detalhe é que ninguém ouviu esta gravação, para ver se consta realmente a voz de Alexandre conversando com o síndico, pois não foi divulgado pela imprensa. Mas quem ousa duvidar da palavra de uma autoridade? Os peritos não foram devidamente reconhecidos, pois seus trabalhos foram considerados fundamentais neste caso. E eles trabalharam bastante, começando pela agressão da madrasta a Isabela no carro. Eles definiram a trajetória do movimento dos braços da madrasta, quando virou-se da posição onde estava sentada na frente, passando pelos obstáculos da cadeirinha de Cauã e o assento do motorista, e atingiu Isabela sentada do outro lado atrás do banco do motorista. O incrível é que a madrasta conseguiu produzir um ferimento com um sentido diferente ao da trajetória do movimento feito pela madrasta, pois claramente se vê na foto que o sentido foi de baixo para cima e não na horizontal. É mais um detalhe que ninguém vai prestar atenção mesmo. Afinal, quem vai se importar que sentido indica o ferimento da menina, que não combina com a trajetória descrita do movimento da madrasta? É certo que ninguém vai perceber esta falta de lógica. Tem uma conclusão deles que a princípio não dá para entender, pois não combina com o depoimento das testemunhas. É sobre o espancamento de Isabela. Veremos isso na segunda parte deste episódio.